Boa noite, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe esse dia. Na verdade, você que teve um dia ruim, um dia péssimo, saiba que Deus te manteve de pé e você está de pé. E dizem que quarta-feira é o pico da semana, né? Você vem segunda, aí você pega na engrenagem de novo, terça-feira, e quarta-feira é o seu restart, o seu renovo. Então que essa palavra de hoje, que esse culto de hoje, que essa atmosfera possa trazer renovo para a sua vida, renovo para a sua alma, amém? Gostaria de pedir você, se você puder, fique de pé por gentileza, se não puder, coloque a mão no seu coração. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua graça, pela oportunidade que temos de cultuar o teu nome. Alcance vidas através do louvor da tua palavra e que vidas sejam curadas, transformadas. Senhor, enche esse ambiente com a tua presença. Vem, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo a um culto de louvor, de adoração e palavra. Aleluia! Eita glória! Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, e o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, e o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria e ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira
Porque ainda que a figueira não floresça, você tem que confiar no teu Deus, se alegrar no teu Deus, se encher da presença dEle, para continuar, aleluia, continuar a tua caminhada, sabendo que Ele sabe de tudo e cuida de tudo. Então, meu irmão, todos os medos, oh, aleluia, tudo que tem oprimido a sua vida e tem te impedido de servir ao Senhor completamente, para literalmente você ser feliz, deixa na cruz. Deixa na cruz e seja livre. Aleluia, porque não foi em vão o sacrifício da cruz. Oh, glória a Deus. Nós te adoramos, Deus. Eu sou grata, meu Deus. Alcança, Senhor, o coração agora do teu filho e da tua filha. Olho para a cruz e vejo em ti imensidão de amor que me constrange, que me constrange. Oh, que amor é esse? Se entregou em meu lugar, me deu direito à vida, morreu por me amar, viveu por me amar. Eu vi os meus pecados perdoados pelo sangue de Jesus. Ali eu fui curado, atraído pela força desse amor. Eu já não sou o mesmo desde quando se entregou naquela cruz. Se entregou naquela cruz. Todos os meus medos, todos os meus erros, vou deixar na cruz, vou deixar na cruz. Tudo que me impede de ser como tu és, Deus, vou deixar na cruz, vou deixar na cruz. Eu vi os meus pecados perdoados pelo sangue de Jesus. Ali eu fui curado, meu Deus, atraído pela força desse amor. Eu já não sou o mesmo desde quando se entregou naquela cruz. Se entregou naquela cruz. Oh, meu Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Eu sinto teu amor, meu Deus. Todos os meus medos, todos os meus erros, vou deixar na cruz, vou deixar na cruz. Tudo que me impede de ser como tu és, Deus, vou deixar na cruz, vou deixar na cruz. Todos os meus sonhos, faça essa oração. Todos os meus planos eu já deixei na cruz. Minhas vaidades, olha, minhas próprias verdades, eu já deixei na cruz. Você pode dizer isso? Fala para ser liberto, vai. Todos os meus sonhos, todos os meus planos, eu já deixei na cruz. Minhas vaidades, oh, minhas próprias verdades, eu já deixei na cruz. Todos os meus medos,
todos os meus erros, eu já deixei na cruz. Tudo que me impede de ser como tu és, meu Deus, eu deixei na cruz, eu deixei na cruz. Todos os meus medos, todos os meus erros, eu deixei na cruz, eu deixei na cruz. Tudo que me impede de ser como tu és, meu Deus, eu deixei na cruz, eu deixei na cruz. Que presença forte de Deus nesse lugar. Presença de cura, de restauração. Venha, Espírito Santo, aquieta o nosso coração, nos dê paz, nos dê alegria em dias terríveis de escuridão. É a Tua palavra que traz luz, é a Tua palavra que traz a direção. Obrigado, Espírito Santo, por mais um dia. Obrigado porque nós temos a oportunidade de ouvir a Tua voz. Obrigado porque nós temos o privilégio, Senhor, de louvar o Teu nome, de entender que o Senhor está acima de todas as coisas. Entra agora nessa casa, nessa causa, que o Senhor possa trazer cura para esse homem, para essa mulher, para os entes queridos, aqueles, Senhor, que estão buscando a Tua presença, a Tua face, orando, intercedendo por pessoas, não só nesse culto, Senhor, que nós estamos fazendo, cultuando o Teu nome, mas essas pessoas que estão incansavelmente de 3 em 3 horas, Senhor, pessoas que precisam de Ti, pessoas que estão na UTI, na CTI, pessoas que estão precisando de uma cura. Senhor, eu sinto algo forte nesse momento, por isso que eu estou orando. Eu estou louvando, estou cultuando o Teu nome, Senhor. Nós estamos tratando do assunto, e esse assunto que eu trato é a unção que eu atraio, e o assunto é Jesus de Nazaré, o que cura, o que era ontem, hoje e será eternamente. Então vem, Senhor, com providência e com provisão, com direção. Traga, Senhor, paz para essa alma. Nós repreendemos o espírito de morte, de suicídio e declaramos, Senhor, a Tua presença, a restauração dentro dessa família, em nome de Jesus. Aleluia. Se você puder estar na sua casa e participando, estava de pé, pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Eu quero hoje falar como é o culto da bênção, é o nosso culto de ensino, é o nosso culto de crescimento, é o nosso culto de, por que não dizer, Sérgio, culto de mentoria, não é? Porque nós somos mentoriados pela palavra, orientados, pastor Serginho, por ela, pastor Marcelo, e mais uma vez a Bíblia hoje vai nos trazer algumas instruções. Nós só estamos de pé, Érica, por causa da palavra, eu e Cassiane. Nós temos quase 40 anos de ministério, e eu e Cassiane fomos nascidos, criados nesse contexto de igreja. Quando nós não queríamos ir para a igreja, meus pais, pelo menos, me forçavam e falavam o seguinte: você tem que ir. Como é que você vai ficar em casa domingo? Irmãos, eu me sentia um pecador quando eu não ia domingo para a igreja. E o nosso culto era quinta e domingo. E domingo a gente tinha, domingo é dia do Senhor. E eu me lembro que na época era muito difícil, na minha época de infância, adolescência, era muito difícil ter televisão nas casas dos evangélicos, dos crentes, e eu não tinha, na minha casa não tinha. Então o que eu fazia? Domingo era o dia que a gente ia almoçar na casa dos nossos avós. Eu não sei se com você era a mesma coisa. Domingo eu ia para lá, aí do lado tinha um vizinho que tinha uma TV preto e branco, mas tinha um plástico na frente e ficava colorido. Eu não sou tão velho assim, mas eu lembro disso. E o contexto, na verdade, era domingo, ou seja, naquele contexto ali, era legal ir para a casa da minha avó, porque eu podia ver televisão, só que eu tinha um limite, até 5 horas da tarde, porque tinha que voltar para onde eu morava com os meus pais, para poder ir para a igreja. E fomos criados exatamente nesse contexto, de ouvir palavra, mesmo quando não queríamos ir para a igreja, éramos levados
Chegava lá sem vontade de ir para a igreja, aí vi uma palavra que queimava no nosso coração e aquilo nos sustentava. Nós fomos crescendo com isso. Então, quando eu leio um texto hoje, quando eu passo por adversidades e tal, por mais que eu não consiga enxergar, porque são coisas novas por causa do tempo, por causa da cultura, por causa da tecnologia, enfim, eu olho para trás e vejo que o Deus que eu servia, naquela época de criança, não mudou. Aí Ele me traz a sustentabilidade por causa da palavra. Uma palavra, Sérgio, uma palavra que Deus fala para mim, uma palavra, uma frase, eu capto rápido e sei que é a voz dEle. Porque a palavra que a gente lê, na verdade, o que a gente está lendo, o que você diz que é a leitura, para o mundo espiritual, é uma voz. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, vírgula, e o ouvir, a palavra de Deus. Então, quando você fala algo, Sérgio, vê se consegue entender isso, pastor Serginho. Quando eu falo algo, pastor Marcelo, e leio a palavra, na verdade, eu estou ouvindo a voz de Deus dizendo para mim a mensagem: olha, Jairo, eu sou o mesmo Deus que operou no passado, o mesmo Deus que ressuscitou a Cassiane, o mesmo Deus que te manteve firme, o mesmo Deus, aleluia, que gerou fé no seu coração. Então, por que vai ser diferente agora? Então, o que me sustenta não são os livros que eu tenho de técnicos, não, o que me sustenta não é a minha formação, as minhas formações, o que me sustenta não é aquilo que eu vejo atualmente, o que me sustenta é aquilo que me sustentou no passado, é aquilo que sustentou Abraão, é aquilo que sustentou Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Josué, aleluia, é o mesmo Deus, então está na palavra dele, ele é atemporal. Nós vamos ler então um salmo agora, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler um salmo que não está no livro de Salmos. Porque os salmos são cânticos. E quando a Bíblia fala de salmos, pastor Serginho, entenda que cânticos espirituais, hinos e salmos é o que temos que fazer na igreja. Porque o hino você canta para você. Cânticos espirituais você canta para Deus. Mas o salmo você canta para outros. Não percebeu que salmo é sempre você direcionando para outro? Eleva os meus olhos, falando, para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu, e começa a apontar para outro. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Jeito do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Ok, mas Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, quando eu canto, salmodiando, eu estou edificando a vida de alguém, falando para alguém, você vai vencer. Olha, o Deus que me salvou vai te salvar, o Deus que me curou vai te curar, aleluia, o Deus que me livrou do vale vai te livrar também. Então, tem um salmo que está fora de salmos, que a gente canta muito esse louvor, que na verdade vai falar exatamente sobre o contexto que nós estamos vivendo, que é Abacuque, Salmos que está lá em Abacuque, um louvor. E aliás, para quem não sabe, Abacuque significa, Érica, lutar e abraçar. Precisamos hoje nós vamos entrar numa linha mais de aprendizado, para que você entenda que os 3 capítulos de Abacuque, os 3, eles na verdade nos dão uma lição, porque o primeiro, Abacuque duvida. Versículo 12 de Abacuque 1. Não és tu, desde a eternidade, o Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro. E ele começa a duvidar. Primeiro, ele duvida. Vê o primeiro capítulo. O segundo capítulo, ele espera. Mas o terceiro, ele abraça. E é exatamente no terceiro que ele vai falar, a partir do versículo 17, porque você precisa entender qual é o contexto. O povo de Judá dependia da agricultura naquela época. Então, para sobreviver, os recursos financeiros vinham das lavouras e dos rebanhos. O sustento, nesse contexto aqui, era vinha dos figos,
da uva, azeitonas, criação de cabras, ovelhas e gado. Mas Abacuque vai dizer aqui no finalzinho, olha que interessante, que a confiança não estava na provisão. É isso que você precisa entender. A confiança estava no provedor. Pode faltar o gado. É tão difícil, mas a gente lê teoricamente, não é bonito? E acabou de cantar, ainda que a figueira não floresça e que não haja frutos na vide. É bonito, a gente sente a presença de Deus e tal, mas quando Deus fala assim, ok, você cantou? Então agora vamos ver como está a sua fé. Quando a barriguinha começar a pedir a comida, quando você só tem um disco voador para comer no almoço, disco voador de noite, que é o ovo frito, não é? E as nossas emoções, na verdade, elas reagem. Mas Abacuque preferiu acreditar em Deus e ele orou. Algumas coisas, algumas lições que nós precisamos aprender aqui, que a sua alegria não está na prosperidade, nem na ausência de sofrimento, a sua alegria está em Deus. A sua alegria, Sérgio, de Abacuque, não está na prosperidade, pastor Marcelo, Márcia, também não está na ausência de sofrimento. A sua alegria estava em Deus. No capítulo 3, você vai entender que é o capítulo que ele abraça. Olha que interessante isso, Cassiane. Ele vai dar para a gente um preparo. Aqui na verdade não é receita de bolo. Você vai botar assim, vai ficar e você pode seguir a receita de bolo. Eu nunca falei isso para a Cassiane, não vou revelar aqui. Uma vez eu fui tentar fazer um bolo, botei tudo certinho, deu ruim. A Cassiane viajou, estava recém-casado, irmão, ninguém conseguia comer o cachorro, conseguia comer o bolo. Eu dei para o cachorro fez assim, ó, não comeu o bolo. O bolo eu tive que comer um pedacinho, tomar com café, joguei fora. A Bíblia não é uma receita de bolo. Você faz assim, 7 passos. 7 pulos, 7 passos. Não, a Bíblia não trabalha com isso, a Bíblia trabalha com princípios. Porque se nós trabalhássemos com passos, Cláudio, nós iríamos manipular Deus com receita. Olha, vai ser assim, então como é que vai ser? Então, eu não sou imagem e semelhança de Deus. Deus é minha imagem e semelhança. Eu trabalho desse jeito, Deus vai se movimentar conforme eu quero. Mas a Bíblia então vai me dar alguns princípios, me nortear em algumas áreas, e vai nos preparar para as circunstâncias da vida. Porque 3 coisas são incontroláveis, você não consegue controlar: pessoas, circunstâncias e o passado. Não tem controle sobre isso. Então ele vai dizer exatamente como nos preparar para as circunstâncias da vida. Primeiro, entender quem Deus é. E isso, meu querido, você só vai conseguir entender, não é nem entender, é aceitar nos problemas e nas dificuldades. Segundo, quem somos. Por quê? Porque enganoso é o coração do Jairo. Sou enganado pelas minhas emoções. Você também, se receber uma mensagem de WhatsApp aí nesse exato momento, olha, acabei de fazer uma transferência, alguém errou o endereço, o número, colocou, em vez de colocar o número 7 no final, colocou o seu número 8, sei lá, e você recebeu uma mensagem de WhatsApp, olha, você acabou de receber 8 milhões, você, glória a Deus, você vai deixar o culto até de lado, você vai pular, você vai não sei o quê, daqui a pouco, depois de 7 minutos, olha, foi engano, você deve 10 milhões, você vai, capeta, Satanás e tal, seu emocional vai olhar para o brejo. Então precisamos saber quem somos. E a Bíblia fala que Deus, para poder testar o nosso coração, Deus nos coloca num deserto. Entendeu, pastor Marcelo? A gente vai vendo como que é o nosso coração, como que a gente reage às circunstâncias. Terceiro, então, o primeiro é entender ou confiar em Deus. O segundo, quem somos. E o terceiro, os caminhos do Senhor, que são traçados pela palavra. E uma das melhores formas para sairmos do fundo do vale é lembrar do que Deus tem feito por nós. Não só pelo que Ele fez pelas pessoas na Bíblia, porque você pode dizer, Senhor, o Senhor fez com Abacuque, o Senhor fez com Moisés. E deixa eu te lembrar uma coisa, o Senhor não vai cobrar a você no dia do juízo, por que você não foi igual a Abraão, igual a Isaac, igual a Jacó, igual a Moisés?
E outra coisa, a gente canta a música falando, ó Senhor, me prova como Jó, o Senhor pode tirar tudo, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que tem medo de cantar isso e tal, mas deixa eu te falar, Jó só teve um. Ali é para poder mostrar para você que ninguém manipula Deus. Deus não falou porque terminou o livro de Jó e Deus não explicou, mas eu e você, nós temos ali um homem fiel. E a gente sabe que Deus também manteve a sua fidelidade. Mostrar para mim e para você que devemos confiar no caráter de Deus. Deus não deve explicações para ninguém. Então, na verdade, não só pelo que ele fez na vida de Abacuque, nas pessoas na Bíblia, pela nação de Israel, pelos nossos pais ou amigos, ou mesmo pela nossa igreja, mas sim o que ele tem feito por mim e por você. Abacuque então compreendeu isso. No salmo onde ele ora a Deus, chama a atenção o fato dele mudar o movimento do seu tom. E é isso que nós vamos ler agora, pelo menos em alguns versículos. Capítulo 3 de Abacuque. Da dúvida para a fé. Aqui, é normal você ter dúvida. O que não é normal é você continuar na dúvida. Você pode ter medo. O que não pode acontecer é você viver uma vida com medo. Você pode perder a fé por um instante, mas o que é anormal, é anomalia, você participar de um culto, você orar, ler a palavra, ver o que Deus está fazendo e duvidar de Deus. Na verdade, você não será condenado pelos seus pecados, mas sim pela sua incredulidade. Então passa um tempo que aquilo vai criando um relacionamento com Deus, e Abacuque compreendeu isso. Ele passa então da dúvida para a fé. É como cantar um hino apresentando as dificuldades na vida e logo depois confiar em Deus. Deus me provou, Deus me fez passar pelo vale, mas eu sei em quem eu tenho crido. Mas isso só pode através do movimento. Que movimento, Márcia? Passo a passo. É caminhar com Ele. É uma jornada fora do vale. Mas sair do vale, pastor Marcelo, não é só seguir um roteiro ou vestir uma máscara de felicidade no Instagram e dizer, está tudo bem, sorriso, aí usa um filtro, bota lá e está tudo bem. Quando no fundo está sofrendo e cheio de problemas. É quando você não consegue cantar músicas alegres de adoração enquanto enfrenta uma crise financeira. Por quê? Porque tem pessoas que olham para mim, para você, e falam assim, mas eles não passam por isso. Ou na verdade, tem dias que você não tem forças para poder cantar com muito louvor, Deus vai na frente, se Deus não abrir o mar, Ele me faz passar por cima. Tem dia que você canta isso, mas tem dia que você está ou tem dias, vamos colocar assim, que você não tem forças para poder cantar uma música de louvor. Aí você pensa que Deus tem o emocional dele afetado por isso. A partir de hoje, já que você está triste, já que você está sem fé, está com dúvida, eu vou te castigar. Toma castigo na cabeça. Mas Abacuque nos ensina como triunfar em tempos de crise. Cantar uma música na crise financeira, louvar a Deus quando você não consegue se livrar de um vício, ou de uma enfermidade, ou de uma perda de um ente querido. Nesse momento, então, Cassiane, se abre a oportunidade do sacrifício, que a Bíblia chama de sacrifício de louvor. Podemos então adorar a Deus onde quer que você esteja. É nessas horas que a nossa fé é fortalecida. Abacuque 3, então, verso 1, 2 e 3. A primeira coisa que você tem que entender, para suportarmos as aflições da vida, é através da Bíblia, do que Ele fez, do conhecimento bíblico. Não é pegar aquela caixinha de promessa e ler um versículo assim isolado, sem contexto nenhum, que você nem sabe o que está lendo, o seu intelecto leu como se estivesse lendo num gibi. A verdade que traz mudança para a vida do homem não é ler a Bíblia. Deus nunca mandou você ler a Bíblia é para ser meditada e não para ser lida. Meditação para as outras religiões ou para os outros credos é esvaziar a mente. Meditação na Bíblia é encher a mente da palavra, da verdade e de fé. Isso é meditar, é você pegar um trecho e falar assim, eu estou lendo, é o que eu estou vendo, mas através daquilo que eu estou lendo, eu estou ouvindo a melodia da voz de Deus, mesmo não tendo nada, eu sei em quem eu tenho crido.
Isso é o que nos sustenta, ou seja, para suportarmos então as aflições da vida. O conhecimento bíblico profundo gera um relacionamento, pastor Marcelo, uma vida de oração forte. Aí o versículo 1 de Abacuque 3, a oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. O versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Esses 2 versículos aqui, Érica, primeira coisa que você tem que entender para poder passar por uma dificuldade. Não sorrindo o tempo todo, às vezes duvidando. Primeira coisa, está aqui no verso 1, oração. Oração não é um monólogo, oração é uma conversa. Não é o quanto Deus vai te ouvir, mas sim o quanto você vai ouvir Deus. E como que você ouve Deus? Aqui, você precisa entender que se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, então o que você lê, na verdade, não é uma letra. O que você lê está produzindo um som no seu ouvido. Então o que eu tenho que fazer? Pega isso daqui. Quando você ora, você está provocando Deus. Quando você está lendo aqui, ouvi o que, Senhor? A tua palavra. Você lê, mas você ouve a voz de Deus. É uma sinfonia, pastor Marcelo. É isso que gera fé. O Deus que fez no passado, Sérgio, vai fazer hoje o novo. Fará amanhã. Os teus filhos, os teus netos, bisnetos, vão se lembrar do Deus do século 21, que teve uma dificuldade, que teve uma pandemia, e o teu pai, o teu avô, aleluia, passaram, os teus netos vão dizer, o mesmo Deus que sustentou os meus pais, os meus avós, esse é o mesmo Deus que eu sirvo. Somos sustentados por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus está dizendo o tempo todo. A Bíblia então diz que a fé não vem pelo que você ouviu, a fé vem pelo que você ouve. E Deus está falando exatamente agora. Então, oração e palavra. Aí ele continua dizendo, Abacuque então menciona, Cassiane, o nome de lugares que criou memória para Israel. Aí ele vai dizer, Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Temã e Parã, Sérgio, são locais que foram, que falam sobre o que os israelitas tiveram com experiência com Deus. Na verdade, ele está lembrando, está dizendo o seguinte para mim e para você, o mesmo Deus que agiu lá atrás, ele está dizendo para si mesmo, eu orando, eu estou provocando a Deus, estou mantendo um relacionamento, eu ouvindo a palavra dele, eu estou citando o refúgio que eles tiveram depois de libertos da escravidão. E ele cita, Senhor, ouvi falar da tua fama, verso 2, tremo diante dos teus atos, Senhor, realiza de novo, aqui se está dizendo para realizar de novo, Érica, é porque ele realizou uma vez. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Estou lendo já numa linguagem contextualizada. Faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. E a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Ele faz uma oração a Deus a um tom respeitoso e agradecido no modo como ele começa a orar. Como ele estivesse dizendo, Senhor, o Senhor já fez grandes coisas há tempos atrás. Esse é o Deus que eu conheci. Quantas vezes você já não orou, ou pelo menos já nunca teve a ideia de orar, e já falou com Deus, Senhor, o Senhor já agiu, por que o Senhor age na vida da Cassiane, na vida do Jairo, na vida do Marcelo, na vida do Sérgio, Senhor, e não age na minha, Senhor, o Senhor já fez, eu ouvi falar de um Deus que fez, Senhor, faz de novo. É essa expectativa que ele está dizendo, portanto eu te peço, faça por nós agora as mesmas coisas outra vez. Ele está dizendo, repita todos os milagres que o Senhor já fez. Ele está dizendo, faça agora o que o Senhor já fez no passado.
Desse ponto em diante, Abacuque então relaciona alguns lugares e acontecimentos que trazem lembranças espirituais ao povo de Deus. Ele cita localizações específicas: Temã, o Monte Parã, Cuxã, Midian. Ele estava chamando o povo para recordar o que Deus tem feito e permanece atemporal, inclusive para mim e para você. A oração de Abacuque então nos desafia a recordarmos as nossas lembranças pessoais. E nós temos isso gravado na mente. Aqui, ó, se tem uma coisa que você precisa formar na sua mente, são memórias. Por quê? Porque quando você forma memórias boas, no dia da crise você vai fazer um download dessas memórias boas e vai te ajudar a passar em tempos de crise. Ele faz exatamente isso, ele cria memórias pessoais. Essa é a oração de Abacuque. Faça isso. Por que a Bíblia fala que você tem que andar sempre agradecendo a Deus? Gratidão te leva a outra dimensão, pastor Marcelo, porque a gratidão te traz a lucidez e te faz criar memória. Agradeça a Deus pelo almoço, pela água. Olha que tempo bom. Você esteve hoje, participou do almoço com alguém, com pessoas, com parentes. Domingo passado você participou da ceia do Senhor com os seus familiares. Isso, forme lembranças disso. É isso que Abacuque está dizendo, lembranças pessoais, lembrança de lugares. A gente está em plena pandemia, a gente não pode viajar. Eu estava falando para a Cassiane, vamos viajar, eu não aguento mais. Por quê? Porque eu criei memórias com a Cassiane em lugares. Então a memória pega, aguça os seus sentidos. Quantas vezes em lugares terríveis no interior do Brasil, a gente viajava de avião, depois pegava balsa, depois carro, chegava lá, pastor Marcelo cantava 3, 4 horas, né, Cassiane, trocava de roupa e depois de madrugada voltava. A gente criava ali uma memória. E eu sempre trago à memória isso, o mesmo Deus que fez, Cassiane, ontem, que abençoou vidas, que salvou vidas em lugares para 15 mil pessoas, para 50 mil pessoas, é o mesmo Deus que está agora nesse culto online, aleluia, e nos capacita para deixar registrado aqui, que é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Se Ele fez uma vez, fará de novo. Criamos a memória exatamente de lugares, não só de lugares que nós passamos, que trouxe uma experiência ruim, mas lugares bons. O cheiro do lugar, o cheiro de roça, o cheiro do café da avó. Você lembra disso? Você sente o cheirinho de café, rapaz, minha avó fazia um café com esse cheiro, mas não é tudo igual. Não é. Forme isso. É isso que ele está dizendo na oração. Ocasiões que você passou com o seu cônjuge, com o seu filho, o dia que seu filho caiu e você foi lá, ajudou. O dia que sangrou, eu me lembro a primeira vez que a Jaiane, minha primeira filha, a filha mais velha, primogênita, caiu correndo, pastor Marcelo, rasgou a boca toda. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei, peguei ela nos braços, não foi, Cassiane? Falei, Cassiane, ela vai morrer. Ela falou, não, é só um rasgozinho aqui, tanto. Nem precisou levar ponto nem nada, mas ficou marcado. Marquei na minha memória as saídas, as viagens que eu fazia de carro e os meus filhos atrás brigando um com o outro. Pai, vai chegar? Que hora que vai chegar? Pai, isso não chega nunca, que nem aquele burrinho do Shrek. A gente já chegou? Criei memórias com isso. Deixava os meus filhos comerem cachorro quente no carro, enquanto pais não faz isso. Criei memória com isso, porque o carro vai embora, o carro se perde, pessoas são mais valiosas do que coisas. Crie memórias de ocasiões em que você teve uma perda e você fala, eu perdi tudo. Aí passa o tempo e você fala assim, glória a Deus, porque aquilo não foi perda, aquilo foi um livramento. Abacuque está falando sobre as provisões de Deus. O mesmo Deus que sustentou eu e Cassiane numa crise financeira, é o mesmo Deus, aleluia, que está comigo hoje, nesse tempo. Eu preciso entender, e Abacuque faz isso, que revelam a presença de Deus na nossa vida. Pessoas, cria memória com pessoas, cria memória em lugares, ocasiões, provisões de Deus. Abacuque então nos mostra a tirar proveito das memórias de longo prazo, envolvendo Deus em vez de sermos míopes a ponto de optarmos por viver repassando apenas as circunstâncias imediatas e penosas, ou seja, só reclamando da vida. Quando isso vai passar?
Isso não passa nunca. Potencializa a crise, o problema, mas não potencializa Deus. Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és maior do que esse, o Senhor é maior do que esse problema, maior do que essa dificuldade, maior do que essa fome, maior do que essa pandemia. Mas eu não posso sair de casa. Aproveite esse tempo para poder estudar a Bíblia, aproveite esse tempo para ter um relacionamento melhor com a família, aproveite esse tempo para poder passar e se preparar, porque o tempo de caverna também é o tempo de preparação, pastor Serginho, de preparo de Deus. Porque isso vai passar. Qual proveito que você tirou disso? O que você vai levar disso? Passou o tempo, não estudou, não fez um curso, não se aprofundou com a palavra, não teve o tempo. Pastor, porque eu não tive tempo. Agora você tem todo o tempo do mundo. De 3 em 3 horas tem live da AD Alpha. Não gosta de orar? Aí que você tem que orar. Não está com vontade? Aí que tem que orar mesmo. Não sabe orar? Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Para o povo de Israel, então, quando Abacuque menciona o nome desses lugares, olha que interessante, saltam à mente recordações de antigos acontecimentos. Abacuque então fala das experiências, das circunstâncias que nos permitem ter Deus, ter relacionamento com Deus, são as lembranças que temos daquilo que Deus já fez. E sabe o que isso forma? Uma imagem viva de Deus. Teu Jesus não é aquela imagem projetada em uma cruz, morto. O meu Jesus não é aquela imagem de uma televisão, cabelo louro, olhos azuis. Ele é um Deus que não nos abandona em tempos difíceis. Eu finalizo dizendo para você, isso traz a imagem de quem Deus é. Se lembre do que Deus já fez por você. Se lembre do que Deus fez em você. E se lembre do que Deus fará através de você. Quando eu estou no vale, preciso recordar daquilo que Ele já fez nos montes. Porque a visão do monte vai me dar o preparo para que eu caminhe seguro no meu vale. Abacuque então termina citando esse salmo. Abacuque estava pronto a perder tudo depois da dúvida, mas ele, aleluia, não perdeu a fé no Senhor. Então ele canta: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam alimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia, depois você volta em casa, ou melhor, depois você volta com o tempo e dá uma lida nos capítulos anteriores. Todavia, eu me alegrarei, não na provisão, mas me alegrarei no Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, ele coloca com letra maiúscula, Senhor, Deus, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas. Servas, símbolo de força, de firmeza, de beleza, de alegria, de viver. Olha o que ele está dizendo. Mesmo que não tenha a provisão, eu creio tanto no provedor, que ninguém vai roubar a minha alegria de viver. Eu quero orar com você, e quero só dizer para você, ouse acreditar, que o que Ele fez, fará novamente. Se você estiver sentado na sua casa, e puder ficar de pé, fique de pé comigo, coloque a mão no seu coração. Se você não pode ficar de pé, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, obrigado por essa palavra de instrução, palavra de crescimento, palavra de manutenção.
Obrigado, Espírito Santo, porque é a Tua palavra que nos mantém de pé. É por ela, Senhor, que nós estamos vivos, porque ainda que não haja vacas nos currais, nenhum produto da vide venha a ser duvidoso. Senhor, não é a provisão, eu não me apeguei à provisão, mas à fonte, o provedor. O Senhor continua sendo o nosso Deus. Declaro, Senhor, dentro dessa atmosfera de cura e de restauração, a cura para essa pessoa, Senhor, a bênção para esse homem. Declara um tempo novo de graça, de fortalecimento em tempos de tristezas. Faça, Senhor, os nossos pés como da corça, viver alegremente, porque conhecemos o Deus que servimos. Aleluia. Quero orar pela sua oferta, pela sua contribuição, deixar com você um versículo para que você, hoje é o nosso culto da bênção, que está em Isaías, capítulo 1, verso 19. Enquanto você abre aí, quem vai cantar você? O ministério, qual hino que vocês vão cantar? Ok. Olha que interessante isso. Há uma condicional, a Bíblia sempre vai nos dar a oportunidade disso. Pastor Serginho, Pastor Marcelo, Isaías capítulo 1, verso 19 diz: se você quiser, porque já está disponível, tá, Sérgio? Mas se você quiser, se você tiver condições, responsabilidade, confiança, você, para obedecer, você vai comer o melhor desta terra. Há uma promessa aqui. Agora, junto com esse versículo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 6, diz o seguinte: digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, em abundância também ceifará. Faça agora uma junção, Érica, desses dois versículos, e você vai entender que existe uma oportunidade. Se obedecemos, nós vamos desfrutar da terra. Por que, Márcia? Porque Deus já deu a legalidade, Deus já nos deu o caminho. O que eu tenho que fazer, pastor Marcelo? Obedecer. Se eu semeio pouco, há uma obediência nisso, eu vou colher pouco. Se eu semeio em abundância, eu vou ceifar também em abundância. Agora, o interessante é que não tem nada de espiritual aqui, ou tudo de espiritual, porque como diz um pastor amigo meu, tudo é espiritual, mas eu quero só lembrar para você que aqui é algo óbvio. Se eu planto pouco, eu vou colher pouco, mas uma coisa eu tenho certeza: se eu obedecer e plantar, mesmo que seja pouco, porque eu semei pouco, a palavra de Deus é fiel, eu vou colher. Mas se eu plantar muito, a palavra de Deus continua fiel, eu vou colher muito. Então, hoje é dia de você entregar a sua vida para poder desfrutar o que tem de melhor. Como que eu entrego a minha vida? Entregando meu coração. Você sabia que a oferta é a extensão do seu coração? A oferta não diz o quanto Deus é poderoso. A oferta diz quem você é. Ela denuncia a sua fé. Se você tem Deus como seu Senhor, se você confia no que Ele pode fazer, ou no que o seu dinheiro pode fazer. A oferta denuncia quem nós somos em Deus. Eu quero orar pela sua semente. Eu quero orar por aquilo que você vai colocar no altar. Aqui, existe um ato de inteligência. Pastor, eu tenho pouco, então semeia pouco. Uma coisa que você não pode fazer, jamais, é comer a semente. Porque você vai tirar a possibilidade de Deus te devolver a semente, te dar mais. Porque a Bíblia fala que Deus, na verdade, Ele dá semente para quem semeia. E vai multiplicar a sua sementeira. Eu quero orar por você nesse momento, plantando pouca semente, mas com essa pouca semente, use a sua inteligência e a obediência para você desfrutar do melhor dessa terra. Para você que é empresário, que Deus possa estender as tuas tendas.
que você possa abrir mais e mais galpões, contratar mais e mais pessoas, porque enquanto as pessoas estão desempregadas, Deus vai te prosperar para poder empregar essas pessoas. Você crê nessa palavra? Então agora é o momento de você semear em uma terra que vai trazer para você não só a frutificação, mas a multiplicação. Diga assim, ó, eu recebo em nome de Jesus. Agora que você fez isso pela obediência, pega a sua semente. Porque a fé sem a obra, ela é morta. Pastor Marcelo, eu nunca vi nenhum agricultor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu algum agricultor, hein, Cassiane, falar assim, ó, terra, dá maçã aí, em nome de Jesus. Dá maçã. Eu nunca vi. Por quê? Porque Deus não pode ir contra seus princípios. Não adianta você falar, eu creio em Deus, glória a Deus, Deus, ou das duas uma, ou você é ingrato, ou você não acredita em nada com Deus, porque se Deus curou, Ele é o Deus que se pode curar, Ele pode administrar. Se Deus pode curar, Ele pode multiplicar, Márcia. Se Deus pode curar de Covid, por que Ele não pode, então, te prosperar? Por quê? Talvez para poder te resguardar, porque você não sabe administrar no pouco, e Deus não é menino, não vai te colocar no muito. Mas se você começar a semear, a ponto de confiar em Deus, as suas finanças, você vai entender que você vai desfrutar do melhor dessa terra. Senhor, eu abençoo os teus filhos nesse momento, empresários, aqueles que estão desempregados, que só possa trazer, Senhor, a provisão, mas também abençoar esse empresário para que ele tenha possibilidade e abrir várias portas de emprego. Aqueles que estão precisando de um milagre, Senhor, que eles possam confiar na Tua palavra, semear para poder colher aquilo que eles semearam. Eu abençoo os Teus filhos com essa palavra, em nome de Jesus. Você vai ter agora a oportunidade de entregar o seu dízimo pela Tua fidelidade. 3 pessoas precisam saber da Tua fidelidade: você, Deus e o diabo. Se você é fiel e se manter fiel, Deus nunca vai deixar faltar as suas necessidades. Nunca. Entregue agora também, além do seu dízimo, a sua oferta, para que você possa colher de forma, não só a frutificação, mas de forma multiplicada. Deus te abençoe. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito
Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Nos incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Que presença forte de Deus! Deus curando, Deus restaurando, a presença, a atmosfera nesse lugar invadiu a sua casa também, invadiu esse ambiente. Você vai testemunhar que o Deus que fez ontem é o Deus que fará novamente. Aleluia! Ele é temporal, independente de qualquer problema, de qualquer circunstância, Ele é Deus. Aleluia! Tem uma proposta para você que quer hoje tomar uma decisão aos pés do Senhor Jesus, que anda com a alma abalada, com um peso sobre os ombros. Jesus tem uma proposta para você, e Ele fala: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou te aliviar o peso. Vamos trocar de jugo, aprende de mim, que sou manso e humilde, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Se você concorda com essa palavra, diga: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Diga: Espírito Santo, entra na minha vida, entra na minha casa e não saia mais de lá. Pega agora a hashtag e coloque hashtag eu aceito, aceitando a proposta de Jesus para um tempo novo. Agora coloque a mão no seu coração, você que tomou essa decisão. Deixa eu orar por você. Espírito Santo, toma agora esse homem, essa mulher em tuas mãos. Guarde, Senhor, para um tempo novo. Repreendemos todo espírito de morte, todo espírito de depressão, todo espírito de medo e declaramos vida. Senhor, escreva esses nomes no livro da vida, que seja um tempo novo de restauração, de paz e de alegria. Sejam bem-vindos a um novo tempo com Deus. A nossa equipe de consolidação vai estar entrando em contato com você, para que você possa ter o acompanhamento. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o término do dia. Deus abençoe os seus projetos, os seus sonhos. Não se esqueça que de 3 em 3 horas nós temos a nossa live de oração, e que você tenha uma semana abençoadíssima, sua quinta-feira, sua sexta-feira, para que possamos estar juntos novamente no nosso culto, domingo 10 e 18 horas, amém? Obrigado, Espírito Santo, por esse momento. Obrigado pela tua presença, pela cura, pela restauração, pela tua palavra que nos alimenta. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a amizade profunda do meu amigo, do nosso amigo Espírito Santo, seja sobre a tua vida, a tua casa e os teus sonhos e os teus projetos. Deus te abençoe. Para. Santo Espírito, desce como fogo.